Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre o processo de abertura de uma clínica. Você que está empreendendo já, montando uma clínica médica, odontológica, você que pretende abrir uma clínica, essas dicas são valiosas, tanto para você que está empreendendo, quanto para você que quer abrir uma clínica. Tá? Então, antes de mais nada, clica aqui no curtir, compartilha aí com o pessoal que tem esse interesse, que vai nos ajudar muito, beleza? Então, bora lá! O conceito de clínica é simples, então é um local onde, nesse local, você presta o serviço odontológico, de fisioterapia, de médico e etc. Esse primeiro processo, ele é importante porque se você já possui uma clínica, na segunda dica que você vai pegar. Se você não possui uma clínica e está pretendendo abrir, é importante você respeitar essas informações que eu vou te passar agora. O que você faz? Você vai chegar no seu contador e falar assim, ó, eu quero abrir uma clínica ou eu quero fazer um comparativo de tributação em relação à pessoa física na pessoa jurídica. Olha que interessante, nós temos dois aspectos aqui. Se você é um profissional que presta serviço em um único local e emite nota fiscal para isso, que é aquele chamado serviço recorrente, você vai ter uma tributação na pessoa jurídica. E se for na pessoa física, eu vou falar sobre isso também, qual será a tributação dessa pessoa física. Nesse primeiro momento, eu decidi que eu quero abrir uma clínica médica, uma clínica odontológica, de fisioterapia. Qual que é o processo? Como que vai fazer, Matheus? Primeiro, nós temos todo um processo de constituição, no sentido de você ter a documentação principal para você abrir uma clínica. Nós temos o processo que é feito na junta comercial, nós temos o processo que é feito na Receita Federal e também nós temos o processo de viabilidade. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você possui a intenção de abrir uma clínica, o local onde você vai abrir a clínica precisa estar totalmente regularizado. Editor, coloca aqui para mim, nessa primeira dica, totalmente regularizado. Se não tiver regularizado, você não consegue fazer a abertura dessa empresa. O que é regularizado, Matheus? Precisa estar com a VCB, que é o Corpo de Bombeiros de Acordo, precisa ter o alvará de funcionamento e precisa estar devidamente registrado como comercial dentro da prefeitura que você está abrindo. Então, essas são as primeiras dicas. Entender o tipo da clínica que você está abrindo e o processo de constituição. Beleza, decidimos o processo de constituição e agora vamos abrir a clínica. Matheus, qual era o melhor tipo jurídico? Essa é a segunda dica. Nesse tipo jurídico, a gente precisa nos atentar a uma coisa. Deixa eu contar uma historinha para você. Um cliente nosso foi alertado por nós que ele estava num tipo jurídico que poderia trazer alguns prejuízos para ele. Que tipo jurídico é esse? O empresário individual. Como assim, Matheus? O empresário individual, ele responde de maneira total com os bens pessoais dele. Imagina que eu estou abrindo uma clínica. No caso, como empresário individual, estou trabalhando. Infelizmente não deu certo o meu negócio, eu entrei numa dívida e aí o banco veio cobrar essa dívida. O que ele vai fazer? Matheus, o que você possui de bens próprios? Casa que está no seu nome, carro que está no seu nome, tudo o que você tem no seu nome, pego e vou penhorar isso para poder quitar a dívida que você possui comigo. Você perde todos os seus bens pessoais se você estiver nesse modelo. Mas como que a gente faz para poder estar em um outro modelo que nos traga um pouco mais de segurança? O que a gente vai fazer? O empresário individual é a primeira modalidade que eu acabei de falar para você, acabei de explicar. Nós temos a EIRELI e também nós temos a sociedade, que pode ser unipessoal como pode ser com vários sócios. Vamos falar agora, que eu acabei de comentar, da empresária individual. Empresário individual, você pode constituir a empresa com uma única pessoa, no entanto, você responde com 100% do seu capital, do seu patrimônio próprio. Independente da dívida que for, você vai responder. De maneira resumida, é isso. Dentre as possibilidades, é a pior possibilidade. O que você faz? Se você está abrindo uma empresa, não abra nesse modelo. Se você já possui uma empresa aberta, verifique qual tipo jurídico que está a sua empresa. Vamos para o outro tipo jurídico, é a EIRELI. A EIRELI é o empresário individual de responsabilidade limitada. É uma única pessoa. Você pode abrir como uma única pessoa. No entanto, a gente precisa observar o quê? Que você precisa ter um capital social de 100 salários mínimos para constituir essa empresa. Matheus, o que é capital social? Capital social nada mais é do que o montante necessário para você abrir uma empresa.
Então você tem que pegar um dinheiro sem salários mínimos, ou seja, 100 mil, mais de 100 mil reais, pegar esses 100 mil e colocar ele na pessoa jurídica. É obrigatório. Se você não tiver esse valor, você não pode constituir uma EIRELI. Tá, quais são os outros modelos? Eu posso abrir um outro modelo? Pode. Qual é esse modelo? A sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal é uma empresa que é limitada. Quando nós falamos limitada, é porque ela realmente limita o capital. Então vamos lá. Eu e você abrimos uma empresa, uma clínica médica, odontológica, e nós estamos trabalhando. Nós constituímos uma empresa. Dentro lá do contrato social estarão várias cláusulas, como objetivo, qual é, no caso, o que a empresa faz, vai estar os sócios, vai estar, por exemplo, possíveis problemas com falência, com morte, N informações lá. Esse contrato é o que vai regulamentar. E quando nós abrimos uma empresa nesse tipo jurídico, nós vamos estar limitando, tirando os nossos bens e colocando a questão da responsabilidade da empresa. Ou seja, é uma outra personalidade. Se você adquirir qualquer tipo de dívida, você não vai responder com o seu capital próprio. A não ser quando acontece tipos ilícitos. Por exemplo, você possui uma dívida e você abre uma empresa, uma limitada, justamente só para poder não pagar a dívida. Então, quando acontece algum ato ilícito, você pode trazer problemas. Ele coloca como desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, você vai responder com seus bens próprios. Mas, via de regra, não, você não responde. Então, essa na segunda dica é isso. Verifique qual tipo jurídico que você está. Mateus, eu estou no empresário individual. Mude, pede para o seu contador fazer a alteração para a sociedade unipessoal. Se você já possui um sócio, certamente você já está dentro de uma sociedade, tá bom? Então essa é a segunda dica para você. Na nossa terceira dica, a gente vai falar da tributação. Como assim tributação? Quando você constitui uma empresa, uma clínica principalmente, nós temos a questão da tributação. E aí você pode estar perguntando, Mateus, quais são os tipos tributários que nós temos hoje dentro do nosso país? Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. Vamos falar primeiro do lucro real. Imagina que você tem uma empresa e ela tem as suas operações, receita, despesa, e o que sobra dessa operação é o que nós chamamos de lucro, certo? O lucro dessa empresa ele será tributado pelo imposto de renda e pela contribuição. Essa modalidade de lucro real dificilmente era utilizada na prestação de serviço, porque geralmente a lucratividade de clínicas é maior do que 30% e isso imagina você pagando um imposto altíssimo nessa tributação. Então eu nem vou comentar muito porque dificilmente existe uma modalidade. Geralmente compensa porque quando você tem um lucro baixo, você vai pagar pouco imposto. E quando você também não tem lucro, que você tem prejuízo, você também não paga. Então o primeiro é o lucro real, não é uma boa possibilidade. De 99% dos casos que nós pegamos aqui, ou eles estão tributados no Simples Nacional ou no lucro presumido. Então foca mais nesses dois, o lucro real é bem mais difícil. No entanto, faça o cálculo. Quando a gente tem os números, não tem argumento. Bom, a outra modalidade é o lucro presumido. O próprio nome já diz, porque ele trabalha com a sistemática de presunção. Mateus, eu faturei na clínica 60 mil reais, quanto eu vou pagar? Dentro da própria lei, existe uma instrução lá que fala que quando você tem um faturamento, este faturamento será tributado, ou seja, eles presumem que você terá um lucro e em cima desse lucro nós temos a questão do pagamento do imposto. Vamos lá. Mateus, em relação ao serviço eles colocam como 32%. Então se você faturou 60 mil, você vai aplicar 32%, em cima desses 32% você vai pagar. No caso aqui, daria assim, 60 mil, 32% você pagaria o imposto sobre os 19.200, imposto de renda e a contribuição. E o PIS e COFINS? O PIS e COFINS você vai pagar, coloca aqui, editor, PIS 0,65 e COFINS 3%. Então no caso você vai pagar os 4 tributos mais o ISS, entendeu? Então a presunção ela acontece dessa forma, você tem o PIS 0,65, COFINS 3% e o imposto de renda e contribuição nesse cálculo de presunção que eu passei para você de 32%, depois a alíquota ainda do imposto de renda e da contribuição, tá bom? Bom, e aí chegamos no nosso queridinho aqui que é o Simples Nacional. O Simples Nacional geralmente é mais utilizado nessas clínicas. Olha que interessante, imagina que você está faturando lá numa clínica e aí você pergunta assim, Mateus, como que eu vou pagar todos esses tributos que eu falei aqui da questão do lucro
presumido, nós vamos pagar como? Nós vamos pagar numa única alíquota no Simples Nacional, que nós chamamos de DAS, que é o Documento de Arrecadação Simplificado. O DAS você vai compreender lá Imposto de Renda, PIS, COFINS, ISS e o próprio CPP, Contribuição Patrimonial. Então você coloca dentro desse DAS todos os tributos. Isso facilita muito. Só que nós temos algo que nós precisamos observar aqui. Qual é a alíquota inicial do Simples Nacional? 6%. Como assim, Matheus? Vou pagar 6%? Sim, você vai pagar 6%. E qual que é a alíquota do lucro presumido? Geralmente nas clínicas, 16,33%. Imagina que pegamos clientes aqui que o cara pagava há vários e vários anos a tributação no lucro presumido. Então ele pagava 16,33% de imposto todo mês. Lembra que eu falei para você, o lucro presumido ele é uma presunção. Ou seja, o governo presumiu que você teve uma lucratividade e você paga o imposto sobre 16,33%. Lembra dos 60 mil? Olha a diferença. Imagina que a mesma clínica que está no lucro presumido faturou 60 mil. Ela vai pagar 9.798 de imposto. E a clínica que tiver no Simples Nacional, ela vai pagar R$ 3.600 de imposto. Então, como funciona o Simples Nacional? O Simples Nacional funciona assim. O mesmo valor de faturamento que nós tínhamos ali no presumido, nós temos no Simples. Você vai pegar o faturamento e vai aplicar um cálculo, que eu não vou explicar para você aqui agora, mas vai aplicar um cálculo simples, onde você vai colocar a alíquota efetiva. Essa alíquota vai ser gerado o imposto. Então, no caso, aqui 60 mil daria 3.600. Só que eu tô trazendo esse vídeo como se fosse uma aula mesmo para que você entenda perfeitamente. O que a gente precisa observar também na questão do Simples? É que o Simples ele tem uma questão que nós chamamos de fator R. Clínica médica, odontológica, de fisioterapia, próteses, precisa ter o fator R. E o que é fator R? Imagina o seguinte, imagina que nós faturamos na nossa clínica 30 mil reais, certo? Então coloca aqui para mim, editor, 30 mil reais. Bom, o que você vai ter que observar? A lei fala que as empresas que estão sujeitas ao fator R precisam ter pelo menos 28% do gasto com folha na pessoa jurídica. Como assim, Matheus? 30 você vai pegar o seu faturamento fiscal e vai colocar 28% disso. Você precisa ter um gasto com a folha de 8.400. Então coloca aqui para mim, editor, R$ 8.400 precisa ser o gasto com a folha. Se você tiver esse gasto de 8.400, você vai ser tributado no anexo 3. Então o Simples Nacional ele possui anexos. O anexo 1 é comércio, anexo 2 é indústria, anexo 3, 4 e 5 são prestações de serviço. Você vai pegar esse anexo 5, no caso esse faturamento, e aí você vai entender. Você teve o gasto com folha de 8.400, você vai para o anexo 3. Se você teve um gasto menor, você vai para o anexo 5. E qual que é a diferença deles? Simples. No anexo 3 nós temos uma alíquota inicial de 6%. E no anexo 5 nós temos uma alíquota inicial de 15,5%. Essa é a grande diferença. E qual que é a dica que eu te dou? Que, essa dica pode salvar isso, o negócio, em relação à tributação. Matheus, eu estou no mês aqui e esse mês eu não tive um gasto de 28%. Ó, vamos lá. Uma clínica que faturou 20 mil reais, ela tem que ter 28% com gasto com folha. Você entendeu isso? Ela tem que ter aqui R$ 5.600 com gasto com folha. Quando eu falo gasto com folha, é Prolabore, salário de funcionário, fundo de garantia, INSS, tudo. Nossa, 5.600. Mas, Matheus, deu 5 mil de gasto com folha. O que eu faço? Você aumenta o Prolabore. Olha só que dica, a dica que eu te dou para você entender, e é o que nós fazemos aqui. Nós fazemos o Prolabore do sócio sazonal de acordo com o faturamento da empresa. Se a empresa faturou mais, eu aumento o Prolabore do sócio. Por quê? Aumentando o Prolabore do sócio, eu vou continuar no anexo 6. Porque lembra, a diferença é anexo 3, desculpa, não é anexo 6, é anexo 3. Anexo 3 é 6% e anexo 5 é 15,5%. Então só isso, você reduz muito a tributação da empresa em relação a só essa dica que eu acabei de dar. Então toma cuidado com isso, verifica, pergunta para o seu contador assim, ó, qual é o anexo que eu estou sendo tributado ou está sendo feito de maneira correta essa questão da tributação, é importante para o seu crescimento, tá? Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Acesse o link lá que tem um artigo detalhado falando sobre essa questão da tributação. No próximo vídeo eu vou te dar uma outra dica em relação a
os erros que a maioria dos empreendedores que abrem clínicas cometem e vou te dar várias dicas para você sair dessa situação aí, tá bom? Então espero que você tenha gostado, curta, compartilha. Tchau pessoal, até a próxima!